Já existe algum jornal, algum meio de comunicação no mundo que já fez um produto pensando quem escuta, quem pergunta por notícias na Alexa, por exemplo? Existem alguns produtos, mas todos eles são muito, e os próprios autores confessam isso, são muito tentativas mais intuitivas do que científicas. É exatamente porquê? Porque os produtores também não têm acesso a toda a informação. Ou seja, um produtor, assim, pegar num caso concreto que está num estudo, que é o caso, por exemplo, do portal UOL no Brasil, um dos maiores portais do Brasil, que primeiro detectou um problema que nunca lhe estaria passado pela cabeça e que eu já vou falar, mas que, por exemplo, começou a experimentar produzir pequenos resumos de notícias para as pessoas consumirem de manhã. E, portanto, que quando as pessoas perguntam as notícias do dia, têm, digamos, uma espécie de quase o equivalente áudio daquilo que há uns anos chamaríamos uma revista de imprensa. Mas, por exemplo, qual é o grande problema do UOL? É uma questão muito simples que eu não consigo reproduzir, porque eu falo português europeu e não português brasileiro, que é, no Brasil, as pessoas dizem algo como wall. Ora, em termos de voz, wall é muito parecido com wall em inglês. E, portanto, quando as pessoas diz-me as notícias do wall, o interface não percebe muitas vezes pergunta, mas está a perguntar por alguma coisa relacionada com paredes. E, portanto, o UOL descobriu que, em termos de interface de voz, a marca que tem é terrível e não funciona. E, portanto, são este tipo de desafios que vêm a cada momento. Depois, há todas as palavras que são ditas de forma muito diferente. Assim, em Portugal, que é um país pequeno, há uma diversidade imensa. No Brasil, que é um país enorme, há uma diversidade muito maior. Como é que a interface de voz consegue entender todas as formas diferentes de colocar o mesmo tipo de questões? E, portanto, nós aqui, de repente, temos uma gradação que provavelmente ninguém tinha pensado, que é, ok, quando uma pessoa escreve uma palavra, eu consigo responder essa palavra. Agora, quando uma pessoa diz essa mesma palavra, 10 pessoas diferentes vão dizer essa palavra de 10 maneiras diferentes. E isto é extremamente complexo, mesmo para a tecnologia que já existe hoje. E, portanto, há aqui muitos problemas. Mas os produtores têm tentado principalmente experimentar esta lógica, ou seja, os dados indicam, e, por exemplo, os dados do nosso estudo, indicam que a maior parte das pessoas não pede as notícias por marca, algumas pedem, por exemplo, diz-me as notícias do Público, ou diz-me as notícias do UOL, ou as notícias do Estadão, mas a maior parte pede apenas as notícias em geral. E, portanto, temos aqui resultados muito diferentes e, obviamente, problemas muito diferentes para enfrentar.